Você tem um tempo para Deus? Então abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Assim diz a palavra do Senhor. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas cobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A mensagem que eu quero trazer nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, tem como título Tempestade Controlada. Tempestade Controlada. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus Cristo entrou num barco e os seus discípulos o seguiram, e de repente eles foram surpreendidos por uma grande tempestade, o que nos faz entender que seguir a Jesus não significa ter uma vida isenta de problemas, não significa viver num mar de rosas. A palavra de Deus nos diz, entretanto, que o Senhor Jesus estava a dormir na polpa do barco. E a palavra nos informa que as águas cobriam o barco e os seus discípulos se desesperaram, foram todos em sua direção e se surpreenderam ao ver que ele estava dormindo. Os seus discípulos começaram a questionar o porquê dele estar dormindo, se ele por acaso não estava percebendo que os seus discípulos estavam perecendo. A palavra de Deus nos diz que o Senhor repreende a falta de fé dos seus discípulos e logo em seguida ordena que o vento e que o mar cessassem, e houve uma grande bonança. Alguns pontos merecem destaque nessa narrativa. O primeiro ponto a ser destacado é que o Senhor ele estava dormindo no barco. Talvez porque estava muito cansado da sua jornada naquele dia, exausto das suas atividades que exerceram naquele dia, mas o fato é que o Senhor ele estava dormindo, mas ele permanecia no controle da situação. O segundo ponto a ser destacado é a respeito do medo dos discípulos. Os seus discípulos tiveram medo porque eles acharam que iriam morrer, porque eles acharam que iriam perecer. Eles tiveram medo porque no momento em que eles mais precisaram, o Senhor Jesus Cristo não estava perto deles. Muitas das vezes nós passamos por situações semelhantes à dos discípulos. Às vezes Deus parece que fica escondido, em silêncio, e não há nada mais desesperador do que o silêncio de Deus. Todavia, o silêncio de Deus não significa inércia. O silêncio de Deus não significa que Ele não está trabalhando. Assim como os discípulos de Jesus, nós somos acometidos por muitas tempestades, nós somos acometidos por muitas tribulações, nós somos acometidos por muitas turbulências, nós somos acometidos por tempestades emocionais. Diariamente nós somos acometidos de um turbilhão de tempestades emocionais. O Dr. Augusto Cury nos diz que somos uma sociedade de prisioneiros dentro de nós mesmos. Muitas das vezes nós asfixiamos o presente, que é o único momento em que nós podemos viver, e fazemos questão de resgatar o passado de maneira sombria ou de antecipar o futuro de maneira impensada, de maneira inconsequente. A sociedade do século XXI precisa de muitíssimo estímulo, entretenimento, para sentir um pouco de alegria. Nós estamos diante de uma tecnologia muito avançada na área da saúde, mas ao mesmo tempo nunca tivemos tantas pessoas doentes emocionalmente. Estamos diante da maior indústria de entretenimento, mas nunca tivemos pessoas tão tristes,
Vale ressaltar também que a sede das nossas maiores tempestades é a nossa própria mente. As nossas maiores batalhas são perdidas ou vencidas dentro da nossa mente. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 4 que o Senhor Jesus Cristo, ao ser submetido ao seu maior desafio espiritual, ao seu maior desafio emocional, que foi a tentação no deserto, como homem, ele não sucumbiu diante dos ataques do inimigo. Como homem, ele resistiu até o fim, nos fazendo entender que as nossas maiores dificuldades emocionais, que as nossas maiores tempestades emocionais podem ser, sim, vencidas. A única coisa que nós precisamos entender é que aquilo que nos desespera, aquilo que nos tira a paz, aquilo que nos desestabiliza, não desespera o nosso Deus. Ele nunca perdeu o controle da minha e da sua vida. Ele nunca perdeu o controle da situação. A tempestade, ela não tem o poder de tirar a nossa vida. A tempestade, ela vai nos provar, a tempestade vai ver até onde vai a nossa força. Mas quando a nossa força faltar, o Senhor Jesus Cristo estará no barco para nos socorrer no tempo certo. A palavra de Deus nos diz, em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus Cristo é o único que pode nos aliviar das nossas cargas emocionais, das nossas cargas espirituais. O Senhor Jesus Cristo é o único que pode nos trazer alívio. Eu não sei se você está passando por uma tempestade, eu não sei se você tem achado que o Senhor está longe de você, mas o Senhor me trouxe aqui nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, para te dizer que a tempestade está controlada, porque o Senhor está no barco. O Senhor nunca perdeu o controle da situação. O Senhor nunca perdeu uma batalha. Nós perdemos a batalha na nossa mente, perdemos batalhas, ganhamos outras, mas o Senhor, Ele nunca perdeu uma batalha sequer. Louvado seja o nome do Senhor. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal para ajudar a divulgar os vídeos. Curta, comente. Se você tem alguma sugestão de assunto ou de tema para o meu próximo vídeo, fique à vontade para sugerir. E que Deus possa te abençoar, abençoar a sua família. E saiba sempre que quando o Senhor está no barco, não significa necessariamente que nós estaremos isentos do problema, mas significa que, seja qual for o problema, o Senhor estará conosco e não há nada que não seja solucionado pelo Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar no nome de Jesus. Amém.